Hoje, em especial, nós iremos falar um pouco da história da física e dos fundamentos, dos conceitos básicos dessa ciência tão fantástica, em especial para os meus queridos alunos dos 8º anos, certo? Mas vai melhorando. Bom, para a gente iniciar, galera... Minha fala tá travando? Nada não. Para a gente iniciar, vamos começar falando um pouco do passado da física. Quando que ela surge e quando que ela se transforma efetivamente em ciência. Será, portanto, que ela já nasce na condição de ciência ou ela ganha essa nova roupagem com o passar do tempo? Nós sabemos, já vimos isso em sala de aula, que a física ela surge ainda na Grécia Antiga, quando o ser humano, o homem, de um modo geral, o ser humano, ele sente a necessidade de querer explicar o que acontece em sua volta, né, de um modo geral, os fenômenos naturais, se valendo de um pensamento racional, se valendo de um pensamento que tivesse lógica, porque até então, o que é que se via? É que o modo pelo qual os vários fatos ou fenômenos eram explicados, assim eram por base em pensamentos místicos, em ideias místicas, muitas vezes presas à ideia dos deuses, né? Ou seja, quando não se conseguia uma resposta exata para aquilo que estava analisando, associava-se sempre a um fator divino, a um deus, ou a uma questão mística de uma forma geral. Assim sendo, os filósofos da Grécia Antiga, dentre eles os principais, o Aristóteles, tá certo? O Platão, o Tales de Mileto, eles procuram exatamente explicar o que era visto em volta através de um pensamento racional. Assim, dessa forma, a física ela surge na Grécia Antiga. Nesse primeiro momento não era precisamente uma ciência, mas levando em consideração que ela inicia com a necessidade de se buscar explicações racionais para os fatos, ela tem sua origem na Grécia Antiga. Inclusive, a palavra física, ela tem a origem dela também é grega, que significa natureza, certo? Então, nós temos aqui nesse primeiro momento a física nascendo na Grécia Antiga. Alguns representantes importantes daquela época, Aristóteles, Tales de Mileto, o Demócrito, certo? Bom, dando continuidade, desde a Grécia Antiga até o século XV, XVI, a física foi se desenvolvendo, não necessariamente ainda como ciência, mas os pensamentos racionais que envolviam aí os estudos físicos, eles foram se acumulando. Cada vez mais, portanto, o homem ia tendo base intelectual para buscar explicar com maior complexidade os fenômenos que ele buscava analisar em sua volta. Quando chega então essa época, a chamada Idade Média, muitos consideram como Idade das Trevas, se percebe que, em função do poder da igreja, não é verdade? A igreja católica da época, associada ao rei ou aos reis, se percebe que não apenas a física, como as diversas outras linhas de pensamento foram abafadas. Além dos pensamentos que daqui a pouco iriam se convergir para as ciências, as artes, de uma forma geral, as culturas, as manifestações humanas, nesse período, elas foram suprimidas, elas foram contidas, reprimidas, justamente porque, para essa época, o pensamento que era válido era o pensamento cristão, era o pensamento que estava limitado ao que era dito, né, ou ao que era interpretado a partir da Bíblia, certo? Então, nós temos aí uma época em que não apenas o desenvolvimento da física, mas também
das diversas outras formas de pensamento, retraído, retrancado, limitado por ação da igreja. E por que disso? Justamente porque não era interessante para a igreja permitir a expansão das diversas formas de pensamento, haja vista que isso ia permitir que o homem, ia possibilitar ao homem esclarecimento. E quando você se torna esclarecido, você passa a questionar, você passa a querer saber o porquê das coisas, dos fatos, e isso seria aí, representaria um importante risco ao domínio que a igreja exercia nas sociedades, certo? Pois bem, então passada essa época, iniciando aí final do século XVI, início do século XVII, nós temos uma nova era chamada Era do Renascimento, em que houve um intenso florescimento cultural dentro das mais variadas formas de manifestação, um alavancar considerável das ciências, e aí a física, ela, dentre as outras, ela é muito agraciada, na verdade, ela é muito beneficiada, porque uma quantidade de estudos cada vez maior começa a se desenvolver, começa a ser produzida, justamente porque o homem ele adquire essa liberdade de pensar, de ir em busca das respostas, levando em consideração o fator racional, o fator lógico, certo? Nessa época do Renascimento, vale ressaltar a importância de Galileu Galilei, de Descartes, do Leonardo da Vinci, de Isaac Newton, tá certo? De Johannes Kepler, dentre tantos outros, cada um buscando aí uma linha para desenvolver, uma linha de pensamento para desenvolver, tá bom? Dentre esses caras, um em especial, o Descartes, ele foi o primeiro a propor uma nova forma de se fazer o pensamento científico, de se produzir a ciência. Surge a ideia do método científico, não é verdade? Quer dizer, até então, o modo como os estudos eram desenvolvidos não seguia um padrão, né? Cada um meio que aleatoriamente buscava a sua melhor forma de produzir, de desenvolver, de estudar, de pesquisar, mas não existia aquele rigor que fazia com que todos seguissem aí um único critério para desenvolver um pensamento científico. E por que se produzir, por que universalizar o pensamento, quer dizer, o porquê de estabelecer um critério de estudo é tão importante? Porque isso valida os estudos, não é verdade? Ou seja, um estudo que é feito aqui no Brasil, se ele for feito de forma aleatória, se não existir um rigor durante a sua realização, esse mesmo estudo não vai ser compreendido e por isso não vai ser aceito em um outro país, nos Estados Unidos, na região, nos países da Europa, do Oriente, etc. Descartes, então, ele entra com essa proposta de lançar mão de um conjunto de regras, de etapas a serem seguidas para que ao final se tenha um pensamento científico formado. Surge, portanto, mais uma vez dizendo, a ideia do método científico. E o que é o método científico? Cara, daqui a pouco eu volto para essas questões. Já estou falando do método científico, eu volto, não tem problema. O método científico... Ok, daqui a pouco eu vou para esses... Pronto, tá aqui, ó. O método científico é exatamente um conjunto de etapas a serem seguidas para que, ao final, se tenha um estudo científico concreto. Bom, quais são, então, essas etapas? Nós vimos, certo, que a primeira fase do pensamento científico é a observação. Nessa aqui, cara, você vai analisar um fato. Precisa analisar um fato. Um fenômeno. Daqui a pouco a gente vai ver o que é o fenômeno e os tipos de fenômeno. Logo em seguida, vem aí os questionamentos. Ou seja, com base no que você está observando, é fundamental que você lance
perguntas em cima daquilo. É fundamental que você... E essas dúvidas, inclusive, elas correspondem... Aliás, essas perguntas, inclusive, elas correspondem exatamente aos questionamentos, ou seja, as dúvidas que você vai ter ao analisar aquele fato. Essas perguntas, a gente dá o nome de questionamentos. Em cima deles vem aquelas possíveis respostas. Então, por enquanto, nós primeiro observamos um fato, logo em seguida nós, em cima do que foi observado, produzimos perguntas, que são nossas dúvidas, tá certo? Em cima do que está sendo analisado. Logo após, no terceiro momento, a pergunta que a gente produz, nós temos aí as possíveis respostas. Possíveis respostas. Essas possíveis respostas ou elabora é chamado de hipótese, tá certo? O quarto passo corresponde aos testes. Esses testes, que são experimentos, servirão para comprovar a veracidade de suas hipóteses. Ou seja, é através desses testes que você vai ter a certeza de que suas respostas estão corretas ou não. Se elas estiverem incorretas, se elas não forem reais, verdadeiras, você vai ter que reformular essas hipóteses. Os testes, depois de feitos, eles serão analisados. Justamente a partir dessa análise é que você vai ter condições de dizer se as respostas, as hipóteses que você inicialmente formulou, estão corretas ou não. Por fim, admitindo que as respostas estão corretas, ou quando elas não estão corretas e por isso precisam ser reformuladas, você vai, depois da reformulação, produzir a sua teoria em cima do fato que inicialmente observou. Essa teoria é exatamente a conclusão do seu estudo. Certo, pessoal? Então, quem primeiro propôs esse conjunto de critérios, conjunto de etapas para se fazer ciência, um cara chamado Descartes, que foi complementado por Galileu Galilei e os demais cientistas. Tá bom? Bom, vamos voltar. Nós paramos, então, no Renascimento, que foi exatamente a época em que houve o florescimento científico, resultando aí na formulação do método científico. Agora, dando continuidade, e agora tendo a física como ciência, né, após a Idade Média, surge essa nova época chamada de Idade Moderna, em que, diante das ferramentas intelectuais produzidas pelas ciências, dentre elas a física, que é o nosso foco, muito foi produzido e tem sido produzido para a comodidade humana, para uma melhor adaptação do ser humano no meio em que ele vive. Então, graças ao surgimento da física enquanto ciência, graças ao desenvolvimento dos muitos estudos científicos dentro da física, é que, por exemplo, veículos de locomoção foram produzidos, tanto terrestres quanto aéreos, meios de comunicação também foram produzidos, e inclusive veículos interplanetários, né? Veículos que permitiram a exploração espacial também, a partir dessa época, começaram a ser produzidos. Tudo isso por quê? Para alimentar inicialmente a curiosidade humana. A partir dessa necessidade de buscar compreender o meio em nossa volta, surge esse desenvolvimento tecnológico, resultando na produção dessas máquinas, ferramentas, etc. Olha a importância, cara, da física no nosso dia a dia, certo? Então, é impossível a gente dizer que esta é uma ciência que não tem lá tanta necessidade ou que
é chata, pelo contrário, é exatamente graças a ela que nós temos condições de usufruir de tantos aparelhos, de tantos instrumentos tecnológicos hoje, logicamente, já existentes aí desde o início da Idade Moderna. Dando continuidade, nós vamos agora, sim, entrar na época da gente, que é exatamente a época da Idade Contemporânea, ou a Era Digital. Então vejam vocês, como seria a nossa forma de vida sem, por exemplo, um smartphone, sem um notebook, sem uma TV smart, não é verdade? Dizer que a gente não viveria, logicamente que não é verdade, mas nós iríamos viver com muita limitação. Olha a importância da tecnologia que hoje está em nossas mãos. E associe sempre a presença dessas tecnologias com os estudos físicos que foram e que são desenvolvidos. Então essa era na qual a gente se encontra, né, a qual a gente vive, a era digital, ela só é possível graças a essa ciência chamada física. Tudo certo? Mas olha lá, por favor. Bom, dando continuidade, bicho, agora a gente vai para uma pergunta final. Enfim, dentro desse processo histórico que foi visto, diante desse processo histórico, diante desse conjunto de estudos e pensamentos que foram e que são desenvolvidos, a dúvida é: o que a física estuda afinal? E aí, meu aluno, 8º ano, eu tenho certeza que você não vai esquecer que a física ela se preocupa com o estudo dos chamados fenômenos naturais. E o que são, então, esses fenômenos naturais? Lembrem-se, são todos e quaisquer fatos que acontecem na natureza. Se você observar, por exemplo, uma roupa que seca em um varal, em um dia de sol, isso é um fato, é um fenômeno. E, obviamente, ocorre ali naquele meio natural. Então, é um fenômeno natural. Agora, existem dois tipos de fenômenos naturais, certo? Um primeiro fenômeno natural, chamado de fenômeno físico. E quando é que ele acontece? Lembrem-se que ele acontece quando a matéria que o sofre não sofre alterações em sua composição química. O que significa dizer que, por exemplo, um cubo de gelo, uma pedra de gelo, quando derrete, né, quando sofre fusão, ela, ao se transformar em água, no estado líquido, essa água não deixa de ser água. Em outras palavras, o que está vendo aí é apenas a mudança do estado físico. A água, H2O, que existia antes, estava no estado sólido. A água, que continua a ser H2O, mudou para o estado líquido. Quando eu digo que não está havendo alteração da composição química, eu quero que você entenda que a fórmula da molécula H2O permanece. Tudo certo? A água continua apresentando suas características químicas íntegras. Agora, o outro tipo de fenômeno é o chamado fenômeno químico. Esse fenômeno, cara, ele é o contrário do físico. Ele acontece quando a matéria sofre alterações em sua composição química. No exemplo, nós temos uma madeira, né, uma barra de madeira queimando. Quando a madeira queima, aqui nós temos basicamente celulose, só ajeitar. Celulose, em presença de se transforma em duas outras substâncias totalmente diferentes, que é o gás carbônico, CO2 e o vapor d'água, H2O. O carbono, a característica física diferente das células. Então, nós temos um exemplo de fenômeno químico. Voltando para a dúvida, voltando para a pergunta, o que é que a física estuda? Não esquece, a física estuda apenas os chamados fenômenos físicos, tudo certo?
A física estuda aí justamente os fenômenos que não provocam alterações na composição química da matéria. Tudo certo? Bom, como a quantidade de pensamentos, a quantidade de estudos dentro da física é vasta, foi preciso que a física, de uma forma geral, fosse segmentada, fosse dividida em ramos, em áreas de estudo. Basicamente, nós temos duas áreas principais da física. Nós temos a chamada física clássica, certo? E a física moderna. Dentro da física clássica, nós temos exatamente aquela física inicialmente fundada por Newton, certo? Isaac Newton. Nós temos a mecânica, que é a física que se preocupa com o estudo dos movimentos. Nós temos a tecnologia, que é a física que se preocupa com o estudo do calor, de suas formas de medição, tá certo? As suas formas de propagação. Nós temos a ondulatória, como já está dizendo, a física que se preocupa com o estudo das ondas, especificamente dois tipos, as ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas. Nós temos a física chamada de óptica, que se dedica ao estudo de um tipo especial de onda, que é a luz. A luz é um tipo de onda eletromagnética visível, certo? Então, quem estuda a luz é a óptica. E, por fim, o eletromagnetismo, que vai estudar aí os fenômenos elétricos, certo? Certo? Bom, a outra física, ela surge no início do século XX, através dos estudos, inicialmente, de um cara chamado Albert Einstein, certo? Einstein, ela se preocupa com o estudo de fenômenos relacionados ao comportamento, ou melhor dizendo, ela dá uma nova interpretação ao espaço e ao tempo, certo? Bem como ela vai se preocupar também com o estudo das partículas que compõem a matéria, ela vai se preocupar com o estudo, inclusive, das relações de movimento dos corpos celestes. Enfim, nós temos aqui, portanto, a física moderna, as áreas são chamadas de relatividade, quântica, nuclear e partículas. Tem perguntas para mim? Beleza, vamos então tirar essas dúvidas. Diz a primeira, Isabel. Deixa eu dar uma olhada. Bom, temos aqui algumas dúvidas do meu amigo Heitor, tá certo? Na verdade, não são dúvidas. O meu amigo Heitor está complementando as informações que foram ditas. Muito bem, Heitor. Parabéns. Heitor falou, por exemplo, que o fenômeno que acabamos de observar, referente à queima, neste caso de madeira, é chamado de combustão. Heitor, parabéns. Exatamente isso. Certo? De um modo geral, qualquer tipo de queima e que por isso envolva uma matéria que a gente chama de combustível e o oxigênio, que a gente chama de comburente, resultando em gás carbônico, CO2 e água, é chamado de combustão. Tá certo? Heitor, tem dúvida? Vou voltar então, Heitor, para essa questão dos fenômenos, tá certo? Voltando então para o meu querido amigo Heitor. Ah, entendi. Então, dentro da física moderna, ela vai se preocupar, mais uma vez falando, Heitor, em compreender a relação, primeiro, entre espaço e tempo, certo? Deixa eu citar um simples exemplo. O Newton, ele achava que espaço e tempo são grandezas separadas. O Einstein, ele percebe que espaço e tempo, na verdade, eles compõem uma só grandeza, um só meio. Daí dizer que nós vivemos além das três dimensões que conhecemos, comprimento, largura e altura. Em nosso meio existe uma quarta dimensão que Newton deu o nome que Isaac deu o nome, que Albert Einstein deu o nome de espaço-tempo, certo? Então a física moderna justamente porque ela foi produzida agora
no início do século XX, ela se preocupa com a análise dessas questões relativísticas, tá certo? Entre espaço e tempo, bem como com o estudo das partículas que compõem a matéria e das energias envolvidas no movimento dessas partículas, tá certo? Eu estou me referindo aí a uma análise atômica, porque nós sabemos, na verdade a gente ainda vai ver, que o átomo ele é formado por partículas básicas. No núcleo temos prótons e nêutrons. Em torno do núcleo, em uma região chamada eletrosfera, nós temos os elétrons. Cada partícula dessa apresenta uma quantidade mínima de energia. Os elétrons, por exemplo, eles irão apresentar uma quantidade mínima de energia chamada de fóton. Então, a necessidade de se compreender como que essas partículas elas se interagem umas com as outras é exatamente importância é a incumbência da física moderna. A física nuclear é exatamente, mais uma vez dizendo, uma área da física moderna que se dedica ao estudo dos núcleos atômicos, certo? Processo de emissões radioativas, etc. E, por fim, a física das partículas, certo? Também voltada aí para a compreensão das partículas que compõem a matéria, as partículas atômicas. Heitor, beleza? Dando continuidade, cara, nós temos duas questõezinhas agora sobre esse tema que nós acabamos de analisar. Primeiro, a física é uma ciência que data de muito tempo. Nós atingimos o padrão de vida atual graças, entre outras ciências, à física. Cite atividades do cotidiano importantes ao nosso bem-estar, que não seriam possíveis se não fossem os estudos da física. Cara, presta atenção. Construção de edifícios. Isso é engenharia. E a engenharia não existiria sem a física. Tá certo? Então, uma das atividades, construção de edifícios. Outra, obtenção de energia elétrica a partir de outras formas de energia, por exemplo, o movimento das águas nas hidrelétricas. Temos também as termoelétricas, as usinas termonucleares, enfim. Portanto, obtenção de energia elétrica a partir de outras formas de energia só é possível graças a estudos da física. Nós temos também construção de automóveis, certo? Produção de automóveis, de veículos, só é possível graças a estudos da física. E por fim, smartphones que a gente está tão acostumado a usar, no nosso dia a dia, só existem graças a estudos desenvolvidos na física. Agora, segunda questão, o que são fenômenos naturais? Vimos e vamos agora mais uma vez falar. Cite tipos, suas respectivas definições e exemplos. Cara, fenômenos naturais são quaisquer acontecimentos que ocorrem na natureza, tá certo? Tipos, nós temos os fenômenos físicos e os fenômenos químicos. Exemplos, em termos de fenômenos físicos, rasgar um papel, secar uma roupa em um varal, em um dia de sol, derreter o gelo, que é o processo de fundir, ferver a água, que é o processo de ebulição da água, tá certo? Cortar uma madeira, etc. Tudo isso é fenômeno físico, por quê? Porque não altera a composição química da matéria. Exemplos de fenômenos químicos. Nós já vimos, por exemplo, a combustão dos materiais, mas além de combustão, oxidação de uma barra de ferro, a própria digestão da gente ocorre através da ação de enzimas, que só é possível graças a um processo químico, tá certo? Que mais? Processos químicos, amadurecimento de uma fruta é um outro exemplo de processo químico. Vejam bem, esses exemplos que eu citei e tantos outros são caracterizados como fenômenos químicos porque alteram a composição química da matéria, de tal modo que a matéria deixa de ser o que ela era, justamente porque suas características físicas e químicas mudam, certo? Terceira questão, por que na época da Grécia Antiga a física ainda não era uma ciência? Lembrem-se, porque não existia um conjunto de critérios que permitissem, através deles, produzir um pensamento científico, produzir um conjunto de ideias que fossem aceitas de um modo universal. Além do mais, naquela época ainda, se tinha
um pensamento muito atrelado aos deuses, certo? Por mais que, logicamente, que naquela época os filósofos eles começaram a mudar essa forma de pensar, mas ainda era muito impregnado essa questão de associar os fatos que acontecem no meio a fatores divinos, místicos. Quarta, a partir de que época a história da física se torna... A partir de que época da história a física se torna uma ciência propriamente dita? Logo, quando ela começa a ser produzida seguindo um conjunto de critérios, seguindo um conjunto de etapas pré-definidas, logo a partir do momento que surge o método científico, mais precisamente a partir do renascimento científico, tá certo? A partir da organização e do impulsionamento dessas novas formas de pensar. Bom, então nós temos aí a Grécia Antiga, nós temos a representação do Renascimento. Vimos o método científico. Dentro do método científico, olha essa questãozinha para mim. A partir das informações dadas, enumere as informações em ordem sequencial, de acordo com as etapas do método científico. Vamos lembrar? Primeiro passo a ser seguido dentro do método científico é exatamente a observação. Depois da observação, vem os questionamentos, ou seja, as dúvidas sobre determinado fenômeno da natureza. Em seguida, é preciso que formulemos possíveis respostas para aquelas dúvidas. Então, nós temos as hipóteses. Após as hipóteses, a gente precisa experimentar, precisa testar para saber se essas respostas são verídicas ou não. Então, experimental e, por fim, estudar com a formulação da teoria. Tudo certo? Está feita aqui mais uma questãozinha. Mais uma. Olha o que ela diz. A pesquisa científica é a realização de um estudo planejado, sendo o método de abordagem do problema o que caracteriza o aspecto científico da investigação. Sua finalidade é descobrir respostas para questões mediante a aplicação do método científico. Sobre esse tema, analise as afirmativas a seguir e assinale a incorreta, a errada, a falsa. Letra A. A pesquisa parte da observação de um fato, de uma interrogação, uma situação para a qual o repertório de conhecimento disponível não gera uma resposta adequada. Realmente, a pesquisa ela parte de uma observação seguida pela produção de dúvidas, de questionamentos. B. Uma pesquisa pode se basear em uma teoria que serve como ponto de partida para a investigação. Correto, pessoal? Uma pesquisa científica, ela não necessariamente ela vai surgir do nada, não. Ou seja, de um fato a ser observado. Pode acontecer daquele fato já ter sido observado, pode acontecer de um estudo científico já ter sido desenvolvido em cima dele e uma teoria ter sido formulada. Mas nada impede que um outro cientista, ao reanalisar essa primeira pesquisa, procure reformular, procure complementar. Para vocês terem uma ideia, no estudo do átomo, né, várias ideias surgiram. A primeira ideia que surgiu para tentar explicar o que seria o átomo, só para lembrar, átomo é a partícula básica que compõe a matéria, foi um cara chamado Dalton, certo? Ele afirmou que o átomo deveria ser uma esfera muito pequena, indivisível, indestrutível, maciça, substancialista, só por curiosidade, tá certo? Mas aí chegou um outro cara, logo após ele, chamado Joseph Thomson, e disse, não, peraí, diante, obviamente, dos estudos que ele formulou, diante das novas descobertas que foram feitas, ele disse, o átomo, tudo bem, é uma esfera, mas é uma esfera em forma de uma pasta positiva, dentro da qual estão incrustadas cargas de sinal negativo, às quais ele deu o nome de elétrons. Então veja bem, o pensamento ele vai mudando. Existe um pensamento inicial que vai dando, vai permitindo que outros surjam. A ciência ela não surge sempre de um fato novo a ser observado, não. Certo? Depois de Thomson veio outro ainda, que foi o Ernest Rutherford,
que disse, obviamente, diante dos seus estudos, o átomo ele apresenta uma região central muito pequena, chamada núcleo, de carga positiva, e em torno dela partículas de carga negativa, que de fato são os elétrons. Enfim, galera, então aqui é somente para você entender que a física, mais uma vez dizendo, ela não surge, a física e as ciências de um modo geral, ela não surge sempre de um fato novo a ser observado, mas na verdade ela pode sim surgir a partir de um estudo que já tenha sido desenvolvido, tá bom? Agora, dando continuidade, e aí a gente vai encerrar com esse último conteúdo, o que são grandezas físicas? Vamos lembrar? Grandeza física, cara, nada mais é do que qualquer característica da matéria que pode ser medida, tá bom? Então deixa eu colocar aqui, ó, características, tá certo? Características da matéria podem ser medidas, não pelo amor. Quais características que podem ser medidas são chamadas grandezas físicas. Por exemplo, nós temos uma pessoa empurrando uma geladeira, um rapaz chutando uma bola, alguém que precisa se locomover por essa estrada. Todas essas características podem ser medidas. Eu posso medir a força com que uma geladeira é empurrada. Eu posso medir a força do chute de uma bola. Eu posso medir o deslocamento de um outro, tá certo? De um ponto. Mas veja bem, as grandezas físicas, elas são de dois tipos. Nós temos as chamadas grandezas físicas escalares, que são exatamente todas aquelas que podem ser medidas, mas, deixa eu puxar aqui, ó, grandezas físicas escalares, que são aquelas que, ao ser medidas, ficarão perfeitamente definidas. Não esquece, cara, a pessoa conseguir mudar, medir o tempo. Que horas são? 7 horas. Cara, eu apenas falei o quê? Um valor numérico, 7, acompanhado de uma unidade de medida, hora. Eu não precisei falar mais nada. Aquele que me perguntou a hora ficou satisfeito quando eu disse o valor e a unidade de medida. Além do tempo, medir massa, medir temperatura, medir energia. São exemplos de grandezas físicas escalares, justamente porque precisam apenas de um valor numérico seguido de uma unidade de medida. Agora, as outras grandezas físicas, que estão representadas aqui, precisam necessariamente de uma nova característica além do valor numérico, que vai servir para essa outra grandeza física, mas elas irão precisar de algo mais. Elas irão precisar de uma orientação. Orientação. E quando se fala de orientação, você não pode esquecer o aluno do 8º ano. Eu estou me referindo a uma direção, e a um sentido. Vamos reformular? Primeiras grandezas, as que estão lá em cima: tempo, massa, temperatura, energia. Precisam apenas de um valor numérico e de uma unidade de medida. São as chamadas grandezas físicas escalares. E as de baixo? Precisam, tudo bem, de um valor numérico seguido de uma unidade de medida, mas além disso, precisam de uma orientação, que é uma direção e um sentido. Essas grandezas que precisam são as chamadas grandezas vetoriais.
Você não pode esquecer. São as grandezas físicas vetoriais. Ora, lógico, quando eu empurro uma geladeira, além da intensidade da força, eu preciso saber para onde é que eu vou empurrar. Quando eu chuto uma bola, eu não chuto a bola para qualquer lugar. Eu preciso saber também para onde que eu vou chutar. Então, eu tenho que ter uma orientação. Quando eu vou me deslocar de uma cidade para outra, eu preciso saber para onde eu tenho que ir. É verdade? Imagina, eu até disse isso a vocês. Eu digo isso a vocês. Eu disse isso a vocês em sala. Quando um colega combina de ir para a casa de outro fazer um trabalho, e o colega que vai receber o diz, cara, eu moro a 5 quilômetros daqui da escola. Ele não vai conseguir chegar na casa dele. Porque além do valor 5, além da unidade quilômetro, é preciso que esse colega diga para onde. É preciso que ele diga uma direção e um sentido. Certo? Para encerrar, olha essa questão. O que é uma grandeza física? Só para reforçar. É toda característica da matéria que pode ser medida. Quais os tipos? Grandezas físicas escalares, grandezas físicas vetoriais. Grandezas físicas escalares são aquelas que precisam apenas de um valor numérico seguido de uma unidade medida. Grandezas físicas vetoriais são aquelas que têm valor numérico, têm unidade medida, mas precisam de algo mais. Precisam de uma orientação, de uma direção, de um sentido. Exemplo de grandezas físicas escalares: temperatura, massa, altura de um corpo, distância percorrida. Exemplo de grandezas físicas vetoriais: força, deslocamento. Ora, qual a diferença entre distância e deslocamento? É fácil. Distância é apenas o comprimento do percurso. Deslocamento é para onde eu vou nesse percurso, certo? Outra questãozinha. Considere as grandezas físicas. E aí ele traz uma lista: velocidade, temperatura, peso de uma pessoa, deslocamento, força. Destas, a grandeza escalar é aluno do professor Pedro Sávio, aluno do Colégio Objetivo, Juazeiro do Norte, ele não erra. Impossível. Sabe qual é a que esse aluno vai marcar? Com certeza, temperatura. Vamos entender por quê? Velocidade. Essa velocidade a qual eu estou me referindo é aquela velocidade de um corpo enquanto ele se movimenta. Cuidado, não é a velocidade que é percebida no velocímetro do carro, porque aquela é escalar. Essa velocidade aqui é aquela associada ao movimento. Quer dizer, quando um corpo apresenta velocidade, ele está se deslocando para algum lugar, ele está orientado. Temperatura, bicho, só precisa de um valor e de uma unidade, certo? Peso. Você não pode esquecer, peso é uma força. Peso é de força. Força é vetorial, porque precisa de uma direção e de um sentido. Deslocamento também precisa de direção e sentido, e por fim, força, como foi dito, precisa de direção e sentido. A resposta será 2. Tudo certo? Ei, foi um prazer, cara. Satisfação imensa. Agradeço pela presença de vocês. Vez por outra a gente vai fazer essas lives para interagirmos, para reforçarmos o conteúdo que é visto em sala de aula. Contem comigo sempre, porque eu estarei à inteira disposição de vocês. Tá certo? Um grande abraço, prazer imenso e até uma próxima oportunidade. Valeu!